Boa tarde, queridos alunos do Português Jurídico. Hoje, o professor Paulo Casper vai gravar uma aula sobre crase, um conteúdo extremamente importante no português. Sempre que escrevemos, precisamos dominar a questão da crase, porque sempre aparece uma ou outra situação. Em primeiro lugar, o que é a crase? A crase é a fusão da preposição a com o artigo definido feminino a, ou com determinados pronomes iniciados pela vogal a. É o caso de aquele, aquela, aquilo. Gostaria de dizer que na escrita, a crase é marcada pelo acento grave, é o a com o acento para trás, certo? Quero dizer também que existem várias situações para nós identificarmos o uso da crase. O professor vai começar por uma regra bastante simples e que dá para fazer com que você identifique claramente o uso da crase. Por exemplo, na seguinte frase, fui à feira. Se eu puder trocar este a por ao e a palavra feminina por uma palavra masculina, fica provado que eu devo usar a crase. Então eu posso dizer fui ao mercado. Troquei a por ao e troquei a palavra feminina por uma palavra masculina. Isto me prova que eu preciso, neste caso de fui à feira, usar a crase. Houve a fusão do artigo a com a preposição a, certo? Ou preposição a mais artigo a. E o ao, o que é o ao? É o a preposição mais o artigo. Um outro exemplo. Ele dirigiu-se à diretora. Vai crase. Eu poderia dizer, ele dirigiu-se ao diretor. Então, troquei a por ao e diretora por diretor. Gostaria apenas de informá-los que eu estou seguindo aqui uma gramática que eu gosto muito, que é uma gramática da professora Leila Lauar Sarmento, uma gramática que se usa muito no ensino médio, nos cursos de letras também, certo? Mas crase é um conteúdo que vocês com certeza encontram em qualquer gramática. Seguindo a explicação, certo? Vamos ver casos agora em que nunca vai ocorrer crase. Porque o professor gosta de explicar isso logo. Eu gosto de explicar isso logo, para você não ficar batendo cabeça, e nem querendo aplicar regra onde não precisa. Primeira situação, nunca vai crase antes de palavra masculina. Por exemplo, dirigiu-se a Felipe em tom ameaçador. Felipe é um nome masculino. As vendas a prazo aumentaram no Natal. A prazo é palavra masculina. Então a primeira regra em que eu nunca vou usar crase é diante de masculinos. Segunda regra, quando eu tiver uma palavra, ou melhor, quando eu tiver o a no singular e a palavra seguinte no plural. Por exemplo, não vamos a festas do clube. Não vamos a festas do clube. Eu estou com o a no singular, a palavra seguinte no plural. Nunca vou usar a crase. Outro exemplo. Assistimos a manifestações públicas em Brasília. Assistimos a manifestações públicas em Brasília. Agora, alguém poderia perguntar para o professor, prof, e se as duas palavras estivessem no plural? Muito bem, é só eu tentar aplicar a regra geral. Vamos pegar o primeiro exemplo. Não vamos às festas do clube. Eu poderia dizer, não vamos aos bailes do clube. Troquei as por aos e a palavra feminina por uma palavra masculina. Portanto, se as duas estivessem no plural, este caso receberia a crase. Prosseguindo, antes de verbos. Antes de verbos, eu também nunca uso crase. Por exemplo, hoje começamos a pesquisar sobre esse assunto. Passou a acreditar em milagres. Antes de verbos, nunca vai crase. Está ali. A pesquisar, a acreditar. Outro exemplo. Diante de artigos indefinidos, eles foram a uma bela exposição de pintura. Uma
é um artigo indefinido. Portanto, eles foram uma bela exposição de pintura, nunca vai ocorrer crase. Uma outra situação que também nunca vai ocorrer crase, diante de palavras repetidas. Tá? A água caía no assoalho, gota a gota. Me encontrei com o meu adversário cara a cara. Então, diante de palavras repetidas, eu também não coloco crase. Uma outra situação, na locução à distância, quando a noção de distância não estiver determinada. Por exemplo, ficou à distância observando o ensaio. Nesse caso não vai, porque a distância não está determinada. Agora, se eu tivesse o guarda permaneceu à distância de 10 metros. Agora, este caso de crase está determinado e eu preciso colocar a crase. Muito bem. Agora, situações, né, que vão sempre, ou que nós vamos sempre fazer o uso da crase. Muito bem. Em locuções adverbiais, né, formadas por preposição e palavra feminina. Para começar, vamos lembrar o seguinte, professor, o que é uma locução? Né? Então, eu estou falando em locuções adverbiais. O que é uma locução? Uma locução é quando eu tenho 2 ou 3 palavras, né, com a função de uma. Tá legal? Então, quando eu falar numa locução adverbial, esta locução está me dando noção de advérbio. São 2 ou 3 palavras me dando noção de advérbio. Tá? Se eu falar numa locução prepositiva, são 2 ou 3 palavras me dando noção de preposição. E quando eu falar numa locução conjuntiva, são 2 ou 3 palavras me dando noção de conjunção. Então vamos lá. Vamos começar pelas locuções adverbiais. Adverbiais, você vai lembrar que você estudou no ensino fundamental, que você estudou no ensino médio, né? Os advérbios nos dão ideia de lugar, tempo, afirmação, negação, intensidade e por aí afora. Então vamos lá. Às pressas. Ele andava às pressas. Locução adverbial feminina, vai, crase. Tá? Ele ficou às escondidas. Às escondidas, locução adverbial de modo, vai, crase. Chegaremos à tarde. Ideia de tempo, vai, crase. Às vezes, com a ideia de tempo, vai, crase. Estou à toa, também vai, crase. Então, sempre que eu tiver uma locução adverbial, ideia de tempo, de intensidade, de modo, eu sempre vou usar a crase. Tá legal? Cuidado, né? Que eu posso ter uma locução adverbial, né, masculina. Se for uma locução adverbial masculina, não vai crase. É a situação das compras a prazo. A prazo é uma locução adverbial? É, mas ela é masculina. Prosseguindo, em locuções prepositivas, né? Então, a ideia de preposição. Qual é que é a ideia de preposição? A ideia de preposição é ligar palavras. A conjunção liga períodos, liga orações. A preposição liga palavras. Então, por exemplo, o carro parou à beira do precipício. Né? À beira do precipício. Tá? Estou fazendo a ligação de palavras. Né? Professor, este à beira também poderia me dar ideia de lugar, eu poderia classificar como uma locução adverbial. Fica a teu critério. Tá? A minha gramática aqui está trazendo como uma locução prepositiva. Assim como eu tenho a frente de, a maneira de, a vista de. Por que os gramáticos chamam isso de locução prepositiva, mas que eu também posso chamar de locução adverbial? Mas eles chamam de locução prepositiva porque sempre termina com uma preposição. Tá? A custa de, a frente de, a beira do. Outra situação em que sempre vai ocorrer crase nas locuções conjuntivas, à medida que, a proporção que. Por exemplo, o Brasil cresce à medida que trabalhamos. Uma outra situação, né, em que se subentendem as expressões a moda de, a maneira de. E nesse tipo de situação, a expressão pode até aparecer diante de um nome masculino. Tipo, tinha preferência por sapatos a Luís XV. Eu poderia subentender aqui, a moda de.
preparou para o jantar bifes à milanesa, à maneira de. Então, nesse tipo de situação, quando eu puder subentender as expressões à moda de, à maneira de, eu vou usar crase. Uma outra situação, quando houver numerais indicando horas, né? Eu diria que em 99% dos casos, na indicação de horas, né, eu vou usar a crase. Regressamos às 14 horas ao escritório. Nossa aula iniciará às 19h30, né? Então, também tem uma outra regrinha na situação de horas. Sempre que você puder trocar pela expressão ao meio-dia, você vai usar a crase, tá? Antes de nomes de lugares que admitem o artigo. Só que aqui nos nomes de lugares, o professor vai explicar uma regrinha legal, tá? Veja bem, sempre que eu tiver nomes de lugares, eu vou fazer um versinho, né? E o versinho vai me ajudar a identificar se vai crase ou não. Então, por exemplo, diante dos nomes de lugares que eu tiver a expressão vim de, né? Vim de, eu vou fazer o versinho. Quando eu usar vim de, crase para quê? Quer dizer que você não usa crase. Quando eu usar a expressão vim da, crase no A. Então veja bem, o presidente foi à Itália em visita ao Papa. Foi à Itália. Eu digo vim de Itália ou vim da Itália? Com certeza, eu digo vim da Itália. Vim da, crase no A. Então, nesse caso, você vai aplicar a crase. Uma outra situação. Voltarei à Europa ainda este mês. Voltarei à Europa. Eu digo vim de Europa ou vim da Europa? Eu digo vim da Europa. Vim da, crase no A. Agora, eu vou mostrar para vocês, né, uma situação em que eu não vou usar a crase, diante dos nomes de lugares, em que eu vou usar o vim de. Quer ver? O vocalista irá a Curitiba. Vim de Curitiba. Somente na outra semana voltará a Diamantina. Vim de Diamantina. Vim de, crase para quê? Então é um caso que vocês têm que cuidar, né? Então, diante de nomes de lugares, se você puder usar vim da, crase no A. Se for vim de, crase no E. Fica um versinho legal e fica bom para a gente assimilar. Prosseguindo. Tá? Antes das palavras casa e terra, se vierem determinadas. Então, as palavras casa e terra, se vierem determinadas ou especificadas, eu vou usar a crase. Então, veja bem. Minha tia foi à casa do médico bem cedo. A casa do médico está especificada, né? O ônibus chegou à casa de Laura há pouco. Casa especificada. O navegador voltou à terra descoberta. Ou o navegador voltou à terra dos seus antepassados. Terra especificada. Nas férias, regressaremos à terra dos nossos pais. Professor, com isso o senhor está nos querendo dizer que quando eu tiver casa e terra não caracterizado, não especificado, não irá a crase? Perfeito. Vou dar os exemplos aqui para vocês. O garoto regressou a casa cansado. Aí você vai guardar o seguinte: casa no sentido de lar nunca vai crase. Agora um exemplo sobre terra. O navio chegará à terra à noite. Terra no sentido de chão firme também não irá. Tá legal? Muito bem. Prosseguindo. Tá? Outras situações de crase que vocês devem observar. Tá? Diante da maioria dos pronomes, não irá a crase. Tá? Por exemplo, referiu-se a ela com imenso carinho. Pronome pessoal do caso reto. Você não coloca a crase. O advogado entregou a vossa senhoria o documento. Pronome tratamento também nunca vai crase. Tá? Na maioria dos pronomes, você não aplica a crase. Agora, cuidado, né, em situações que você pode aplicar a regra geral. Por exemplo, o diretor apresentou-me a senhorita Clara. Tá? Veja bem o que o professor vai fazer agora. O diretor apresentou-me ao senhor José. Eu troquei
o a plural e a palavra feminina pela palavra masculina. Nesse tipo de caso eu tenho que ter cuidado. Agora, cuidado também com os demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Por exemplo, todo o time foi àquela entrevista. Quando eu tiver este aquela e eu puder trocar por a mais esta, tá? A mais esta, que eu vou fazer agora, todo o time foi a esta entrevista. Então, quando eu puder trocar por a mais esta, é porque o aquela deve ser craseado. Um outro exemplo, tá? Um pronome indefinido, tá? Entregou a outra colega o livro. Por que diante deste pronome indefinido eu vou colocar a crase? Porque eu posso aplicar a regra geral, meus queridos alunos. Entregou ao outro colega o livro. Tá? Uma outra situação. Esta é a escola a qual nos referimos. Este a qual, né, é uma situação de pronome relativo. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar o nome que está na frente por um nome masculino e a qual por ao qual. Quer ver o que eu vou dizer? Este é o colégio ao qual nos referimos. Eu diria que esses casos de pronome são casos, né? São casos raros, né? Mas que eu tenho que sempre observar. Prosseguindo as regras da crase. Tá legal? Casos que pode ocorrer ou não a crase. A gente chama essa situação de crase facultativa. Então, pode ocorrer como pode não ocorrer. Então, diante dos possessivos femininos, tipo, o menino andava à minha volta sorrindo. É uma situação facultativa. Eu posso colocar como não. Cuidado que eu falei, possessivo, feminino, singular. Se for plural, eu coloco crase. Coisa das regras. Tá? Uma outra situação, o crítico referia-se à nossa última peça teatral. Da mesma forma, é um pronome possessivo feminino. Então, nesse tipo de caso, pronomes possessivos femininos singular, eu posso colocar a crase como posso não colocar. Situação facultativa. Eles gostam de colocar esse tipo de situação nos concursos. Numa situação assim, marque a única alternativa que apresenta uma crase facultativa. E daí o cidadão nunca viu isso ou não tem este domínio, não vai acertar nunca. Ou melhor, só acertará se for bem no chute. Uma outra situação facultativa, diante de nomes próprios femininos. Por exemplo, emprestei a Beth, minha amiga, estes CDs. Ou o professor fez alusão a Cecília Meirelles. Posso usar a crase, como posso não usar. Então, guarde, segundo caso de crase facultativa, nomes próprios femininos. Uma outra situação, a locução prepositiva até a. Tá? Locução prepositiva até a. Tá? Correu até a porta da frente e abriu-a. O cliente dirigiu-se até a sala do médico. Então, diante dessa expressão até a, eu posso usar a crase ou não. Muito bem. Vamos voltar então para alguns exemplos, né? Para alguns exemplos da regra geral. Tá? Olha o exemplo que o professor vai colocar aqui. Então, vamos lembrar qual é que é a regra geral. Né? A regra geral é trocar a palavra feminina por uma palavra masculina e trocar o a por ao. Então, veja bem. A equipe de vôlei chegou à final do campeonato. Chegou à final. Eu poderia dizer a equipe de vôlei chegou ao fim do campeonato. Troquei a por ao, palavra feminina, por expressão masculina. Uma outra situação. Nós fomos à praia. Nós fomos ao mar. Troquei a palavra feminina por uma masculina e o a por ao. Então vamos lá. Vamos dar uma recapituladinha. Revisei novamente a regra geral. Agora vamos lembrar dos casos, né, que nunca ocorre crase. Então vamos lá. Diante de nomes masculinos, certo? Diante de verbos, certo? Palavras repetidas. Diante de uma palavra no singular e a outra palavra no plural, certo? E diante, né,
de muitos pronomes também. Lembrando, diante dos artigos indefinidos, uma, uns. E também diante da expressão à distância, quando esta distância estiver especificada, a distância de 15 metros. Aí irá a crase. Se for só a distância, não. Muito bem. Então relembramos situações em que nunca ocorre crase. Situações em que sempre ocorre crase. Diante das expressões adverbiais, indicando tempo, modo, lugar, certo? Diante das locuções prepositivas, diante das locuções conjuntivas, certo? Diante de expressões que fiquem subentendidas as expressões a moda de, a maneira de, diante das situações envolvendo horas, quando eu puder trocar por ao meio-dia, tá? Tem aluno também que assimilou lá no ensino médio, professor, sempre que forem horas exatas, irá a crase. Eu prefiro a minha regra, né, de fazer a troca por ao meio-dia, tá legal? Diante de casa e terra, sempre que essas expressões vierem especificadas, sempre que essas expressões vierem caracterizadas, tá legal? E diante de nomes de lugar, quando eu puder usar a expressão vindá. Quando eu usar a expressão vinde, crase, para quê? Muito bem. E as três situações facultativas, né? Pronome possessivo feminino, singular, tá legal? Nomes femininos, nomes próprios femininos e a expressão ATA. Muito bem. Essas são as principais regras referentes à crase. Obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço.